Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma visão histórica aí do comportamento dos fundos imobiliários, do IFIX mais precisamente, em relação ao PIB, né, que é a capacidade de um país produzir riqueza. Olhando para frente, olhando para 2023, né, o que eu devo observar com relação aos fundos imobiliários? Então, eu quero dividir os fundos imobiliários aqui em dois grandes momentos futuros, né? O primeiro momento futuro, pior, que seria você ter uma dificuldade fiscal, você não conseguir baixar juros, você não ter a capacidade dos participantes do mercado, dos players de mercado, baixarem os juros futuros, os empresários, as pessoas que realmente desenvolvem o país, os trabalhadores, as pessoas que geram riqueza para o país, elas não conseguirem aumentar sua renda, não conseguirem gerar emprego, isso invariavelmente vai impactar o quê? Na economia. Ao impactar na economia, você vai ter um PIB mais magrinho e possivelmente uma recessão. Já num outro cenário, você pode ter um fiscal mais controlado, que automaticamente vai fazer com que você desenvolva políticas econômicas, macroeconômicas ajustadas, você vai ter as pessoas mais confiantes, os empresários mais confiantes, isso vai fazer com que as pessoas continuem contratando, expandindo as suas áreas, os juros naturalmente vão começar a cair, os juros futuros talvez até caia antes do juro Selic, e isso vai fazer o quê? O impacto positivo na economia. Por que eu digo que são dois caminhos e a gente tem que sempre acompanhar e entender que uma economia forte faz com que fundos imobiliários também fiquem fortes? Uma economia fraca vai impactar nos fundos imobiliários. Talvez isso não impacte tanto assim no curto prazo, mas quando você olha no longo prazo, olha que gráfico interessante que eu quero trazer aqui nesse instante para vocês. Muito bacana vocês olharem. É o IFIX e o PIB, né? Ou seja, pegando desde 2010, lá se vão 12 anos, o IFIX crescendo, olha como é que é o comportamento do PIB. Então, em momentos que você tem um PIB mais gelado, como a gente teve ali em 2012 até 2015, 2016, você percebe que os fundos imobiliários também ficam de lado. Quando você vê alguma queda no PIB, você percebe que os fundos imobiliários ou eles caem também, ou eles não sobem muito, ou eles têm ali um movimento de pressão para baixo. Da mesma forma, quando você tem uma aceleração do PIB, você sente mais confiança. Por que isso acontece? Mais riqueza, as empresas contratam mais, as empresas querem expandir as suas áreas, as pessoas vão mais aos shoppings, consomem mais, demandam mais consumo em supermercados, demandam mais acesso à economia, ou seja, os empresários se sentem mais confiantes em investir mais, em contratar mais, e essas pessoas, esses empresários precisam de espaço. E aí onde entra o fundo imobiliário. O inverso é verdadeiro. Se você tem um enfraquecimento na economia, o PIB vai ficando para baixo, as empresas vão diminuindo seus investimentos, as empresas vão devolvendo áreas ou deixando de expandir, embora os investidores, esses 2 milhões de investidores, comparam muito o fundo imobiliário com juros, e não tem nada errado disso, tá? Mas nunca deixe de colocar no seu radar que o que de fato vai impactar a saúde dos fundos imobiliários é o PIB. Ou seja, o país precisa continuar crescendo, nós precisamos entender que gerar riqueza é importante e os fundos imobiliários são e serão, na minha opinião, protagonistas nesse processo. A gente sabe que as empresas precisam desalavancar os seus balanços, precisam levar ativos para o mercado e os fundos imobiliários financiam esse processo de crescimento. Então, uma coisa está muito conectada na outra. Talvez, pelo fato dos fundos imobiliários ainda não serem tão relevantes dentro da nossa economia, né? Afinal de contas, fundo imobiliário hoje é 180 bilhões de reais, 190 bilhões. No dia que nós somos trilhão de reais, eu tenho absoluta convicção de que a gente vai estar ainda mais correlacionado com a macroeconomia, com o PIB, com a geração de riqueza. Então, é muito importante que todos vocês entendam isso, tá?